Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa mensagem eu fiquei pensando muito em como poderia colocar um nome para essa ministração de hoje. Eu confesso para você que foi algo assim que veio aos poucos para mim, porque passei muito tempo estudando, lendo e meditando sobre aquilo que nós vamos falar aqui hoje. E eu creio assim que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém, irmãos? E o tema dessa mensagem é um tema assim bem sugestivo, Eu, Pedro, certo? Eu, Pedro. Eu fiquei pensando, porque teve uns anos atrás que nós assistimos, eu não sei se talvez alguém assistiu aquele filme, de Hollywood aí, Eu, Robô. Quem assistiu Eu, Robô aí? Poxa, ninguém, né? Mas eu assisti. Você não assistiu não, Nathanael? Eu, Robô? Então você não se manifestou só para me deixar constrangido. Quem assistiu Eu, Robô aí, gente? Ah, teve mais gente. Então, eu pensei que o melhor tema para essa mensagem seria Eu, Pedro. Porque o Pedro é um personagem bíblico que ele tem muita, digamos assim, personalidade. A palavra é essa, né? Tem muita personalidade, tem um caráter que é demonstrado aos poucos e coisas que ele vai, assim, que Deus vai nos mostrando através da palavra sobre a vida deste homem. E nós vamos nos identificar muito com algumas questões aqui, com a história que nós vamos ler nessa noite, com aquilo que será ministrado, será liberado aqui. Eu creio que você vai se identificar muito mesmo, tá? A palavra nos diz, a partir do verso 14, nós vamos começar a ler. A questão aqui é o seguinte: a Bíblia diz que eles permaneceram em Jerusalém, assim como o Senhor falou, que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E nesse caso aqui eles ficaram, eles receberam batismo no Espírito Santo. E quando está no meio de toda aquela confusão assim, em que as pessoas começam a perguntar: por que esses homens estão embriagados, sendo essa agora, como se falasse meio-dia, e era um período de festa, e uma festa religiosa, e de repente eles falam assim: é meio-dia, e esses homens estão embriagados, como pode ser isso? Como pode ser isso? A Bíblia diz então, que Pedro se levanta no meio do pessoal ali, e fala assim, olha, é o que nós vamos ler, verso 14, então Pedro, no meio disso aí, se levantou com os 11 em alta voz, e ele dirigiu-se à multidão. Ele chegou para a multidão e disse assim, eu vou ler na versão da Revista Corrigida, que eu tenho aqui, né? Como tem muitos textos, eu vou pegar muita coisa da NVI, mas esse primeiro momento na Corrigida aqui, diz assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. A terceira hora do dia seria aproximadamente 9 horas da manhã, não é isso? E aí diz assim, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens
terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí diz: varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que foi entregue pelo determinado conselho a presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pela mão de injustos, o qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, e com a tua face me encherás de júbilo, melhor dizendo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre vós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido um juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a esse Jesus, que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se 3.000 almas. E aí diz aqui que eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Amém, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você vê este homem, você vê essa palavra com tanta ousadia. Fiz questão de ler toda a mensagem de Pedro, no meio de um mover poderoso do Espírito. Este homem se levanta enquanto as pessoas questionavam sobre por que é que as pessoas estavam agindo daquela forma.
estando eles cheios do poder de Deus. Ele se levanta na unção, na autoridade, no poder do Espírito e começa a dizer essas palavras e prega. Talvez, se nós pensássemos aqui em Pedro hoje à noite, ele teria, assim, digamos assim, seria a sua noite de consagração, né? Onde ele, aliás, o seu dia, né? Que era uma manhã, onde ele, a partir daqui, o celular de Pedro não ia parar mais, né? E todo mundo ia convidar Pedro para ir pregar em tudo quanto é lugar. Mas nós diríamos até que ele se tornaria um cara famoso, mas não foi bem assim. Só que a questão é, irmãos, quando nós ouvimos essa narrativa, quando nós ouvimos essa história, a autoridade, a ousadia, e como esse homem estava cheio do Espírito e tinha autoridade para falar, olha só, aí nós vamos ver aqui um homem cheio do Espírito Santo, e que depois desses momentos aqui, sendo usado pelo Espírito de Deus, operando milagres, na ousadia do Senhor, chegou a apanhar, chegou a ser preso, mas sempre assim lutando, nunca voltando atrás, sempre lutando, e a gente não imagina o que foi preciso acontecer na vida deste homem, para que ele chegasse aqui. Talvez seja uma dificuldade que nós temos, é de quando olhamos uma narrativa, uma trajetória como essa, a gente só observar o final. Como esse homem se levantou com tanto poder e autoridade nos seus dias, foi tão usado por Deus e até hoje nos abençoa. Mas nem mesmo este homem parece, aliás, ele nem de longe se parece com aquele Pedro covarde, que muitas vezes nós falamos dele, que negou ao Senhor 3 vezes, não é verdade? Você olha esse momento, você vê esse homem falando, e você pensa, será que este aqui seria aquele mesmo Pedro que negou Jesus? Quando nós falamos da história de Pedro, tem esse momento, infelizmente, e a gente pensa, como alguém que passou por uma experiência, assim eu digo a respeito do momento em que ele negou Jesus, como uma pessoa que passou por uma experiência tão constrangedora, tão triste, sabe, que poderia assim determinar a sua destruição. Pode ser que Pedro, ele não faria como Judas. Quando nós vamos ler o Evangelho, nós vamos ver que ele era um homem impulsivo, nós vamos ver isso aqui daqui a pouco. Ele era impulsivo, não impossível, impulsivo. Era muito movido por emoções, era aquele cara do momento, tinha reações para aquele momento, e provavelmente ele não ia ter coragem que Judas teve de tirar a própria vida. Pedro poderia ter, depois de negar Jesus, poderia ter se desviado, né? Deixado talvez a sua vida, a sua comunhão com a igreja, com o povo de Deus, mas nada disso aconteceu. Como é que esse homem que passou por uma experiência triste, pouco tempo depois, está restaurado e se levantando no poder do Espírito e alcançando tantas vidas? E essa vai ser a nossa mensagem nesta noite. Nós vamos ver alguns pontos da história de Pedro, apenas alguns. E nós vamos ver aqui, nós vamos nos identificar com muitas coisas aqui. Eu espero ao Senhor que nos dê graça para chegar ao final dessa mensagem. A história é um pouco grande, então eu vou ter que, nem sempre eu vou poder ler, certo? Vou ter que citar alguns momentos, e você vai acompanhando, eu vou citando os textos, e você vai acompanhando aqui. Olha só, a história de Pedro, ela começa com um encontro, sabe? O dia do seu encontro com Jesus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas no capítulo 5, como eu falei, eu vou citando alguns textos, vou me ater principalmente ao Evangelho, a princípio Lucas, depois Mateus, vamos chegar em João também. Lucas no capítulo 5.
O Senhor Jesus, ele está pregando, e uma multidão ao redor dele, e ele chega no lago de Genezaré, tão famoso mar da Galileia. E a Bíblia diz que quando ele pega um barco, coloca ali e senta no barco, começa a pregar. E ele pede um barco emprestado. Depois que ele sai da água, a palavra nos diz, a partir do verso 4, que tendo acabado de falar, ele disse a Simão, o nome dele não era Pedro, era Simão. Quem deu o nome de Pedro foi Jesus. Disse a Simão: vá onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Pedro diz: o que, mestre? Eu trabalhei a noite inteira, mas segundo a tua palavra eu vou lançar. Você conhece a história, e a Bíblia diz que quando eles lançaram as redes, e aí o barco já não estava suportando de tantos peixes, as redes estavam se rasgando. Ele chamou pessoas que estavam no outro barco para poder ajudá-lo. E a Bíblia diz que quando Pedro, ele viu isso, ele se prostrou diante do Senhor e falou: Senhor, por favor, sai da minha presença, porque eu sou um homem pecador, eu não posso ficar na tua presença. Mas o Senhor, naquele momento, chegou para Pedro e disse assim: olha, Pedro, não tem problema, eu sei que você é pecador, olha, mas venha, me siga, porque a partir de hoje você vai ser um pescador de homens, você vai ser um ganhador de almas e de vidas. E a Bíblia diz que ele, juntamente com Tiago e João, 2 irmãos, seguiram Jesus naquele momento. Aquele foi o dia em que ele se encontrou com o Senhor. Mas o que foi preciso para que Pedro tivesse aquele momento tão importante na sua vida, sabe, te tomasse também aquela atitude de servir o Senhor, de segui-lo? Ele teve que ter uma fé simples, a fé simples de um pescador, de um homem comum, que ouviu a palavra de Jesus. Ele nem sabia quem era Jesus. Ele ouve a palavra de Jesus lhe dizendo assim: joga a rede desse lado aqui. Ele falou: Senhor, eu vou, você está mandando, eu vou. Tudo que Pedro tinha e tudo que ele sabia sobre Jesus era o que ele tinha escutado ali, as suas palavras. E então ele vai lá e lança as redes. Ele teve a fé de uma criança. Nós precisamos voltar àquele tempo que nós tínhamos uma fé simples. Quando nós, ouvimos uma palavra de Deus, e essa palavra trazia impacto sobre as nossas vidas, onde você acredita. Quando alguém ora, fala: meu irmão, eu vou orar por você. Não, entenda bem, não é que alguém orgulhoso, eu vou orar. Não, alguém fala assim: meu irmão, venha que eu vou orar por você, e Deus vai te curar, e você acreditava e recebia a cura. Uma fé simples. Ele tinha uma fé simples. Ele viu um homem que disse para ele: joga a rede desse lado. Ele foi e jogou. Sabe o que é preciso, irmãos, para que sejamos salvos e para que a nossa alma também seja curada e transformada nesses dias? Uma fé simples. Nós temos que parar de besteira e parar de complicar as coisas. É isso que nós precisamos. Parar de complicar as coisas simples. E Pedro, no impulso, começou a seguir Jesus. Quando ele viu aquele milagre, falou: não, largou tudo e foi seguir. E aqui deixa para nós uma coisa: se você quiser seguir Jesus, se você quiser andar sério com Ele, ver os milagres, conviver com Ele, deixar que Ele faça parte da sua vida, assim como Pedro, você vai ter que deixar algo para trás. Vai ter que deixar a sua vida, vai ter que deixar os seus sonhos, para agora aceitar. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, deixa a sua vida que eu te dou a minha. Abra mão dos seus sonhos, que eu te dou novos sonhos. Eu te dou um sonho diferente. Os sonhos que são também os sonhos do meu Pai. Aquilo que Ele colocou no meu coração, eu dou para você hoje. Amém, queridos? Precisamos voltar a isso, a essa fé simples. Uma segunda coisa, ou um segundo momento importante na vida de Pedro,
é quando ele foi escolhido como um dos 12 apóstolos, um dos 12 discípulos do Senhor. Mateus capítulo 10, ele me escolheu, e ele escolheu você também, meu querido. Ele nos escolheu. A Bíblia diz que o Senhor, ele chamou os 12, né, e deu autoridade para expulsar demônios, e aí diz assim, a Bíblia diz assim, esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Aqui vem uma questão. Uma boa pergunta para nós hoje, talvez, não sei se você já pensou, qual foi o critério usado por Jesus para escolher essas pessoas? Você já pensou nisso? Qual o critério, qual foi a maneira, o que ele viu? O que determinou a escolha de Cristo? No que diz respeito a esses homens? Porque o que eu poderia dizer? Jesus, com esses 12, através da escolha desses 12, ele errou ou acertou? Jesus errou ou acertou, irmãos? Porque, veja bem, não era o melhor grupo. Será que Jesus errou ou ele acreditou? A verdade é essa. Muitas vezes na caminhada nós pensamos que o Senhor errou em nos chamar. Ele errou em nos escolher porque nós descobrimos que somos falhos, irmãos. E as nossas falhas, sabe, é o nosso senso de justiça, nos faz pensar, não é possível, o Senhor, ele errou, não era eu. Mas não é porque ele errou, ele acreditou, e ele acredita. Ele acredita. E Jesus escolheu homens simples para andar com ele. Neste primeiro momento aqui, se você fosse escolher 12 homens para começar um ministério poderoso, e esses 12 homens, eles seriam responsáveis por um ministério que iria alcançar as gerações futuras e iria abalar o mundo. Quem que você escolher, cara? E será que eu estaria entre eles? Eu sou um dos 12 de Jesus. Acho que muita gente já desejou isso. E nós também, né? A verdade é, será que nós estaríamos entre eles? Essas pessoas, eles seriam escolhidos por outros mestres. Jesus não era o único rabino de Jerusalém. Assim como Jesus, haviam outras pessoas que chamavam discípulos, e esses discípulos caminhavam com essas pessoas. Por exemplo, João Batista tinha uns discípulos. Quando nós vamos ler o livro de Atos, vai falar sobre um homem chamado quem? Gamaliel. E Gamaliel foi aquele que, digamos, foi o primeiro professor de quem? De Saulo, de Paulo. Barnabé veio quando ele se converteu ao Senhor. Mas ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era um discípulo de Gamaliel, mestre da lei. Então, será que outro mestre escolheria esses 12 homens? Ia chegar no meio da rua, ver os caras lá trabalhando, falar, vem me segue aqui. Imagina Jesus chega, não desmerecendo a profissão, mas colocar algo, sabe, simples e que está na cara, braçal no meio do sol, o cara lá batendo enxada, ou o pedreiro levantando a parede, e Jesus falar assim, ó, para aqui, e vamos. E eles pegaram e falaram, velho, toma aqui a colher de pedreiro, deixa aqui tudo e começa a seguir Jesus. Foi esse o critério de Jesus, não teve outro. Sabe qual foi? A fé. Ele acreditou naqueles homens. Da mesma forma, quando o Senhor nos chamou, Ele acreditou em nós e Ele acredita em nós.
Porque foi Ele que nos escolheu, irmãos. Foi Ele que nos escolheu. Aí vem uma pergunta: o que nos fez? Sabe, olha, deixa eu ver como é que eu posso formular essa pergunta. O que fez com que nos excluíssemos da lista de discípulos de Jesus? O que fez com que você se excluísse? Não Deus que te excluiu, mas você se excluísse dos discípulos, da lista de discípulos, de seguidores de Jesus. O que te fez se excluir, se exonerar? Os discípulos, temos discípulos de Jesus, e você é um deles? Não, eu não sou discípulo de Jesus. O que te fez se excluir, se exonerar, sair dessa lista? Isso é uma boa pergunta. Porque se Deus escolheu Pedro, irmão, se Deus escolheu Judas, pelo amor de Jesus, se Ele escolheu, olha, se você vai pensar, como esses homens aqui não eram brincadeira. Todo mundo fala, João era o apóstolo do amor. Mas, irmão, João se tornou o apóstolo do amor depois de caminhar com Jesus. Mas Jesus chamava eles como, você já leu na Bíblia? Os filhos do trovão. Será por quê? Eram meninos mansos. Tiago e João, os filhos do trovão. Ele chamava assim, Jesus chamava eles assim. No meio dos discípulos está lá João e Tiago para trás. Aí Jesus fala assim, chama lá os filhos do trovão lá. Quem você chamaria de os filhos do trovão? Os meninos mansos, calminhos, né? Igual naquela historinha do esmininguido, tolento e tolero. Não, irmão, era gente agitado. Eram pessoas comuns. Eu te dizer uma coisa, o Senhor, o nosso amado Jesus, Ele continua chamando homens simples, pessoas simples. E é por isso que você está aqui, é por isso que nós estamos aqui. Que Ele continua amando e acreditando. Uma outra coisa, eu disse para você que Pedro era um homem impulsivo. E nessa espontaneidade, ele muitas vezes errou, outras vezes acertou. Tem um momento clássico, Mateus 14, depois de dar comida para o povo, a partir do verso 25, vá anotando aí para você ler em casa. Porque tem muito aqui, e eu tenho que correr por causa do tempo. De madrugada lá vem Jesus andando sobre as águas. E aí, quando os discípulos estão tudo doidos lá, sem saber o que é que fazia, gritando de medo, Jesus fala, calma rapaz, sou eu. Tiago, Pedro, sou eu, cara. Negócio que Pedro faz a proposta mais doida que alguém pode fazer para um fantasma, porque eles estavam pensando que era um fantasma, né? Falou, se é o Senhor, então manda eu ir aí. Rapaz, lembra aquele tempo das visagens? Então o cara está vendo uma visagem, vem em cima da água andando, e de repente ele fala, sou eu. Fala, se é o Senhor, então manda eu ir. E aí ele falou, então vem, filho. E a Bíblia diz que ele desceu do barco e saiu andando. Só que aí a Bíblia diz que ele olhou para as ondas. Todo mundo fala, os pregadores empolgados. Pedro olhou para as ondas, tal. Meu irmão, desce do barco. Você vê? Quando tiver no barco, Jesus vinha andando, não visagem, que isso aí é outra coisa. Se uma visagem, você repreende. Jesus vinha andando e mandava você descer, você desce do barco. Que eu quero ver sua coragem. Ele, na sua espontaneidade, pegou, desceu do barco. Quando ele foi pensar, irmão, o que ele estava fazendo? Afundou. Foi isso. Então, somente uma questão humana.
quando ele foi, andou, viu o mar, viu as águas, falou: rapaz, o que eu estou fazendo? Estou andando em cima da água. Jesus pegou ele, um homem de pequena fé, e botou ele de volta. Eu fico imaginando Jesus, o cara afundando. Ai, Jesus, vem cá, meu filho. Segura o cara e bota em cima do barco. Eu sei que fica aquela situação assim. Eu fico imaginando depois disso aqui, a galera tirando resenha com Pedro. Ei, Pedro, você teve medo, velho? Fala a verdade. Se ele tivesse aqui, já era. Nós pegava aí, né? Fala a verdade. Pedro, fala a verdade, velho. Daquela hora, rapaz, o cara chegou a afundar assim de medo. Aí ele falava: que nada, bestão. Só eu e Jesus, nós dois andamos sobre as águas. Qual é a sua? Você está se achando bom porque você não desceu do barco. Só nós dois, cara. Eu andei sobre as águas. Então, sabe, irmãos, muitas vezes nós somos assim também como ele. Porque nós somos tão apegados ao nosso método, olha que a gente faz as coisas até sem pensar, e agimos por fé. E se você quiser andar por fé, você não pode olhar e nem ficar olhando e pensando no que as pessoas estão vendo. Está tudo quebrando ao meu redor, está tudo caindo, está tudo dando errado. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Estou andando em cima da água, meu filho. Isso não é uma coisa lógica. Isso é fé. E nós estamos aqui, irmãos, reunidos, sabe? Cantamos aqui. Aqui não tem nada. Não tem uma imagem, sabe? Não tem uma coisa assim para a gente olhar e dizer assim: é isso aqui que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui cantando, nós estamos adorando, oramos. E todo mundo pensa que nós estamos fazendo loucuras. Nós estamos andando por fé. É por isso que ninguém acredita, ninguém sabe de onde você saiu e como a sua história começou daquele jeito e chegou onde está hoje. E como o Senhor, Ele tem cuidado de você. Quem olhava para você alguns anos atrás não imagina onde é que você iria chegar. Sabe por quê? Andar por fé, mesmo com tantas debilitações. E vai ter momento que o Senhor vai falar: moço, você tem fé, sua fé é pequena demais, vem cá, deixa eu te colocar de volta no barco. Tem um outro momento que Pedro, isso está no capítulo 16, Jesus chega para todo mundo e pergunta assim: olha, Jesus começou a curar, fazer milagres, maravilha, tá um negócio rolando, ministério, né? Celular sem parar de tocar, ministério atuando e crescendo, chegando o tempo da popularidade de Cristo, mas mesmo assim ninguém entendia bem quem ele era. Ele ainda estava meio escondido. E ele pergunta assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí eles falaram: olha, que você é Jeremias, Elias que ressuscitou, algum profeta. É mesmo? Porque para Jesus não importa, né, o que as pessoas dizem sobre ele. É o que você que anda com ele diz sobre ele. Não é? O que as pessoas dizem que eu sou? O povo diz aí: é um filósofo, não é? Ah, é um profeta, mas não é o filho de Deus, ele é um profeta, né? Os TJ estão aí falando isso aí, e um bocado de coisa. Mas ele fala assim: e vocês dizem, o que vocês dizem que eu sou? Pedro levanta: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele fala: olha, parabéns, bem-aventurado, que Deus te abençoe, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Mesmo com suas debilitações, Pedro, ele era sensível à voz do Espírito Santo. Ele era sensível à voz do Espírito Santo. E quando ele pensa que não, já tinha feito algumas coisas, né, na sua espontaneidade, mas falar aqui, né, irmão, fala a verdade, quem nunca? Né? Quem nunca? A questão é, o Senhor, ele faz uma afirmativa a respeito de Pedro, que é importante: olha, não foi carne e sangue que te revelou. O Jesus que você conhece, meu irmão, quem te revelou? Fui eu? Algum dos irmãos? O seu discipulador? Ou foi o Pai que está nos céus? Jesus que você conhece. Essa revelação você recebeu de quem?
porque isso aqui determina a nossa vida. Porque se essa revelação foi minha, eu posso te falar bem sobre ele, tenho falado. Falo com empolgação sobre Jesus. Sou tão empolgado com Jesus, irmãos. Eu contei para vocês um dia, eu estava me lembrando hoje, num dia que eu fui em Conquista, estava tendo uma apresentação numa igreja, e eles levam a gente de sala em sala. Era uma peça interativa, de sala em sala. E era sobre Jesus. E tem um momento que fala da ressurreição. Aí Jesus ressuscita, o cara mexe, sai lá de um lugarzinho que era como se fosse sepulcro e vem de lá, com as mãos marcadas. E ele fala, olha, eu sou Jesus, vejam minhas mãos, pode pegar. Chega perto da gente e fala, pode pegar. Quando terminou tudo, e eu só chorando. Falava, disse, amor, tu fez isso. Eu estava com o coração duro, eu não chorei não. Eu falei, eu só chorando, eu falei, meu Deus, Jesus. Quando eu estiver diante dele, de repente, ele termina a apresentação e fala, vocês podem sair, porque tem que ir para outra sala. Aí falou, vocês podem sair, vão. Deus seja contigo, eu abençoo vocês, deu uma cruzinha para a gente, eu guardei a cruzinha. Aí quando todo mundo foi saindo, eu peguei Jesus e abracei. Falei, não aguentei não, velho. Abracei, o cara ficou me olhando, ele pegou e me abraçou. Falei, meu Deus, Jesus, isso é lindo demais, velho. Porque, irmão, eu falo com empolgação dele, mas deixa eu te dizer, quem tem que revelar Jesus é o Pai. Quem tem que te revelar Cristo é o Pai. Porque tem uma coisa também, só Ele nos leva para o Pai. Você já viu uma história que diz, todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Pastor, que doidice é essa? Ainda bem que está gravando. Escute a próxima frase, você que está ouvindo aí na internet. Todos os caminhos levam a Deus, mas só Jesus leva ao Pai. Só Jesus leva ao Pai. E a salvação vem do Pai. Não vem daquilo que as pessoas chamam de Deus, mas vem do Pai. Só que, como dizem, a alegria de pobre dura pouco. Logo depois, Jesus começa a falar, eu tenho que morrer. E eu vou ser entregue na mão de pessoas que vão me crucificar, eles vão bater em mim. Mas não estejam assustados, porque isso é necessário que aconteça quando Jesus está lá falando, pensando, falando sobre a sua morte. De repente vem Pedro e lá chama Jesus no canto e falou, para trás de ti, Senhor, não fala essas coisas não, que isso chama coisa ruim para nós, não fica se agorando não. Palavra tem poder. Palavra tem poder. Não fala isso não, Jesus. Tem misericórdia de ti, não fala isso não. Aí ele fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque você é para mim pedra de tropeço, desde o princípio até hoje. Pedro, meu Deus, acabei. Ele estava tão empolgado que recebeu um elogio. Foi o Pai que te revelou, agora recebeu uma... Meu Deus do céu, é difícil, né? Irmão, sabe o que acontece? Nós temos que ser mais, sabe quando é que nós temos que ser mais vigilantes? No momento da vitória. A partir dali, seja vigilante. Ontem nós tivemos aqui um momento de oração, adoração na vigília, né? Uma vigília culta, mais até meia-noite, foi muito gostoso. Sabe o dia que a gente tem que vigiar? Domingo, segunda, terça. Depois de um culto como esse, depois de uma grande vitória, depois de ser agraciado, porque o diabo fica ali esperando para derrubar. Aproveitar que você está empolgado, correndo e nas suas pernas. Pedro não sabia disso, não tem ninguém que falasse, ele não estava aqui, né, para ouvir, mas sobrou a questão, né, irmãos? Nós temos que aumentar outro momento, sabe? Aumentar a vigilância, um outro momento para a gente passar disso aqui. Pedro, ele era um cara que chegava às conclusões melhores, às melhores conclusões do Evangelho. João capítulo 6, Jesus está dando um discurso, pregando, falando, eu sou o pão da vida, os seus pais comeram o pão no deserto e morreram, mas quem comer da minha carne, beber do meu sangue, não vai morrer, vai viver eternamente. Jesus está pregando, os judeus endoidam tudo, falei, esse cara é um maluco, é um doido, está pregando agora canibalismo, o que é isso aqui? E falou, judeu, beber sangue, comer carne humana, misericórdia. Sangue de bicho eles não comiam, quanto mais de gente. E aí eles endoidaram. Falou, o que é isso aqui? Esse cara é um maluco, é um doido. E começou todo mundo a abandonar Jesus.
né, não queria mais seguir Jesus. Vocês sabem dessa história. Quando todo mundo deixa ele falando, está muito duro esse discurso. Aí ele chega para os discípulos e fala assim: vocês não vão também? Quem levanta lá, você já sabe? Pedrão. Levanta lá e fala: Senhor, para onde vamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Não é? É como se dissesse assim: Jesus, ó, se tivesse para onde ir. Não tem. Só tem tu, vai tu mesmo, Jesus, não tem outro. Mas ele termina dizendo uma coisa: olha, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Coisa linda, ele falou. Chegou a uma conclusão linda a respeito de Jesus, mesmo sem perceber que Deus já estava gerando algo no seu coração. Pedro estava ali, e o Senhor já estava trabalhando e firmando, sabe? E gerando nele, sabe o quê? Dependência de Deus. A sua caminhada com Deus tem que gerar dependência de Cristo na sua vida. Dependa mais do poder de Deus, dependa mais da vida de Deus, do Espírito Santo de Deus. Você não vai conseguir mudar por si mesmo. Quantas vezes a gente fica lutando, brigando com a nossa carne, com o nosso caráter, com o nosso temperamento. Dependa do Espírito de Deus. Dependa do Senhor. É isso, irmãos. Essa é a senha. Dependa do Senhor. Na caminhada de Pedro, o que isso estava dizendo? Senhor, eu não tenho mais para onde ir, eu sou dependente. A nossa caminhada com Deus deve nos tornar mais dependentes dEle. Porque se você, esse negócio que inventaram aí, sal fora do saleiro, isso é coisa de gente sem que fazer, meu Deus. Sal fora do saleiro. Eu quero que Deus me abençoe em tudo que eu faço, inclusive nas bobagens. Não, eu tenho que ser dependente dEle. Depender do Senhor de tomar decisões importantes. Antes de correr a cidade toda atrás de um profeta, um vidente, que te diga o que fazer, tem um caminho mais curto, que parece mais difícil. Sabe qual é? O caminho do seu quarto, porta fechada, joelhos dobrados. Mas é um caminho precioso, é mais excelente esse caminho. O caminho de conhecer o Senhor. É um caminho que traz esperança para nós. Tenho dito para vocês que o Senhor é o meu refúgio. Tenho dito, irmãos, é o lugar onde eu derramo a minha alma. É o lugar que não me deixa ficar maluco. Se eu tenho que lidar com dificuldades minhas, das pessoas, cuidar de pessoas. Nós, como líderes, como discípulos, precisamos estar aos pés do Mestre. Então a gente enlouquece. Quando derramamos a nossa alma, tem muita gente, sabe que uma coisa que Satanás faz, quando a igreja cresce, é pegar o pastor e botar ele para ser ativo. O pastor vira mestre de obra, office boy, vai resolver tudo quanto é tipo de coisa, e o mais importante ele não faz, não ora, não tem tempo com Deus. E aí você vê gente enlouquecendo. Nós vimos aí nos últimos anos até notícias terríveis de pastores que tiraram a própria vida. E ultimamente está acontecendo não é só com pastor não, com padres também. Sabe por quê? Há um refúgio para a alma. E o nosso refúgio para a alma se chama Jesus Cristo. Onde derramamos o nosso coração diante dele. Lá em casa é assim, quando a gente está agitado, ou eu, Flávio, falo, meu bem, vai orar. Flávio fala comigo, tu está precisando orar. Porque ali a gente se resolve. Querido, assim, só que teve um dia triste na vida de Pedro. Como eu disse, quem nunca? Um dia triste. Nós passamos por dias tristes, quando a gente perde alguém. Mas tem uma tristeza também, irmãos, sabe, que muitas vezes enfrentamos, é quando ferimos alguém.
Quando nós fazemos algo que fere as pessoas ao nosso redor, pessoas que nós amamos, decepcionamos, pessoas que talvez traímos, que a gente feriu e a gente nem consegue se perdoar. Teve um dia triste na vida de Pedro. Ele estava fazendo, promessas, empolgado como sempre, mas promessas pesadas. Jesus está reunido com os seus apóstolos ali, ceando, seus últimos momentos antes de ser preso, chega para eles, está falando, e Pedro fala assim, que nada, Jesus, eu estou contigo e não abro, eu estou com o Senhor até a morte. Mateus 26, a partir do verso 33. O verso 33, especificamente, ele diz assim, olha, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Cara, isso é pesado. De repente Jesus fala para ele, olha, eu te digo que antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar, Pedro. Ele fala, que nada, Senhor. Mesmo que for preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Não vou negar. Rapaz, Pedro fez promessas ali, e chegou até a cumprir uma delas, né? Chegou a cumprir, de certa forma, quando eles vão prender Jesus, ele tenta arrancar a cabeça do soldado. Ele arrancou a orelha, mas ele não ia mirar na orelha, né? Vou arrancar a orelha desse cara. Ele queria arrancar a cabeça. O outro esquivou, pegou na orelha. Estava ainda valente. Jesus falou, guarda essa arma. Foi preso. Depois que passa tudo. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, está em Romanos capítulo 7, verso 18. Esse capítulo ele fala sobre a nossa natureza. Como quantas vezes nós olhamos a lei de Deus, queremos acertar a lei de Deus, fazer a vontade de Deus e a gente não consegue. O verso 18 ele diz assim, sei que nada de bom habita em mim. Isso é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Da mesma forma foi Pedro ali. Quando ele está naquela agonia, e Jesus sendo preso, depois ele vai ver onde é que Jesus estava, ele está lá na casa, né, do sumo sacerdote, lá entre o sinédrio, aquela confusão, e ele no pátio ali, alguém reconhece ele nega, primeira vez. Alguém o reconhece ali e ele nega a segunda vez. Alguém fala, realmente você estava com ele porque seu jeito de falar lhe denuncia. Você fala como eles, pode ser, alguns dizem aqui que seria o jeito de Pedro que parecia com Jesus, mas também poderia ser o sotaque dele, o sotaque da Galileia. Você é um deles, você é um galileu, e ele é um galileu, você estava com eles. E ele praguejou, sai daqui, seu filho da... Eu já falei uma... Censura. Eu não tenho nada a ver com esse homem. Praguejou e saiu xingando. Depois que xingou, o galo... Moço, deve ter um galo melhor por aí. Esse galo está triste, cara. Toma na pion, né? Vai lá, tem que fazer um negócio aí, né? Para ver se o galo cantou na hora. Irmão, coisa dura é quando o nosso galo canta. Senhor falou. O Senhor falou. Mesmo assim você errou e o galo cantou. Já aconteceu com você do galo cantar? É triste. O galo canta naquela hora, você fala... Agora teve uma questão em Pedro aqui. A Bíblia diz no verso 75, capítulo 26. Capítulo longo, né? Acho que talvez é o último verso, se não me engano. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que tinha lhe dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Pedro chorou. Aqui entra uma coisa, um ponto importante. Pedro chorou reconhecendo a sua culpa. Ele assumiu a culpa. Senhor,
o Senhor falou comigo, eu pequei. E apesar de que o sentimento de culpa, se ele não for trabalhado, ele não vai servir para nada, só vai atrapalhar. Mas se ele for trabalhado, a tristeza, segundo Deus, gera o quê? Arrependimento. E foi o que aconteceu com ele. Porque dessa culpa não trabalhada, né, pode gerar outras coisas. O remorso, revolta, transferência de responsabilidade. Judas, que traiu o Senhor, quando ele viu a bobagem que fez, ele pegou as moedas, correu no sinédrio, fez o quê? Jogou lá. Olha o que vocês me fizeram, vocês me enganaram. Eles falaram, não temos nada a ver com isso, você fez porque quis. Ele tentou transferir responsabilidade. Quando Adão pecou, Deus falou, onde é que você estava, Adão? Porque você estava escondido, que tanga horrível é essa de figueira? Falou, olha, a mulher que o Senhor me deu me enganou, e eu pequei. Eva, o povo gostou da tanga de figueira. Eva falou assim, a serpente me enganou. E aí vai, transferência de autoridade, de responsabilidade, aliás, e isso não resolve. Judas tentou fazer, olha, a culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa não é minha, não é culpa, não é minha. Se matou, meu irmão. Você fez a besteira? Assuma. Chore. Se arrependa. Confesse. Não transfira. Isso aconteceu comigo porque me enganaram. Essa menina, ela era tão linda. Não. Esse rapaz, eu não devia ter feito isso. Esta mulher, esse homem. Porque dinheiro meu Deus, dinheiro é coisa ruim mesmo. Não aguento ver que eu pego. Assuma a sua culpa, meu irmão. A única chance de nós sairmos, sabe? Sairmos curados. A única chance da gente não enlouquecer com as nossas falhas, com os nossos erros, é assumindo a responsabilidade deles e encarando. Tem muita gente que até assume, mas fica só com a culpa. Ele não tenta resolver, ele fica com a culpa, e a culpa faz o quê? Me destrói. O Senhor não nos chamou, eu não estou dizendo aqui que todo mundo agora é inocente, mas Ele não nos chamou para apenas nos sentirmos culpados, e coitadinho de nós que nós pecamos. Não, o Senhor nos chamou para nos arrependermos. E o que Ele fez é suficiente para perdoar os meus pecados. Me perdoar de toda injustiça. O que Ele fez. Tem muita gente que está aí morrendo, se matando, sabe? Que pega, se joga na prostituição. Outro dia eu vou falar sobre isso aqui. Tem uma ministração sobre Sansão, está engavetada aí, ela pode sair qualquer hora. O cara se joga na prostituição, se acaba, ele se destrói, é droga, é bebida, e vai, você sabe o que, meu irmão? Violência, culpa. E fica tentando, está tentando de alguma forma, mas aquilo está destruindo, ele não consegue se matar, então ele vai se destruindo. Eu já acabei com minha família mesmo, vou me entregar. Aí se joga. E você já viu muita história terminar de uma forma ruim aí, por causa disso. De gente que se sente culpada, mas não encara, não resolve. Pedro, o que é que fez? O galo cantou, foi para casa chorar. Se o galo cantou, chore, se esperneie diante do Senhor, mas saia dali arrependido, e Ele vai te perdoar, querido. Nós temos que parar de ser, sabe o que? Também, aquele religioso, que nunca se arrepende de nada. Você quer ter uma ficha limpa com Deus? Porque você acha que se você tiver com a ficha limpa, quando você pedir, Ele vai te dar o que você quer?
Então você vai chegar aqui na igreja toda vez, antes do culto começar, e pedir perdão dos seus pecados, você não passa de um religioso. Nós temos que viver uma vida de arrependimento. Arrependimento. Foi isso que Pedro fez, se arrependeu. Mas a vida não pode parar, não é verdade, irmãos? Pedro, o que é que ele fez? Aí capítulo 21 de João, já estamos caminhando para o final, você pode ficar tranquilo. Por causa da hora aqui. Eu sabia que essa mensagem ia ser pegada no horário ali, mas não se preocupe, já estamos caminhando para o fim. Capítulo 21 de João, a Bíblia diz que Pedro, diz assim, verso 3, Pedro falou, vou pescar. Eu vou pescar. E os outros que estavam com ele ali, falaram assim, nós vamos com você, Pedro. Deus sabe que a sua vida tem que continuar. Aconteceu uma tragédia, você já fez a bobagem, já fez a besteira, pede perdão a Deus, se levanta e vai. A vida tem que continuar. Agora sim, Pedro volta a pescar, demonstra algumas coisas. Primeiro, ele queria, sabe, irmãos, voltar onde começou a coisa. Onde foi que começou? Não foi pescando? Eu estava pescando, aliás, tinha acabado de tentar pescar, não consegui nada, e ele me encontrou, o Senhor me encontrou, não foi no meio de uma pescaria? Então vou voltar, porque eu preciso voltar. Meu irmão, você vai ver a partir daqui, um Pedro desesperado. Você vê depois que Jesus morre, ele ressuscita, você vê um Pedro desesperado. Alguém diz, Jesus ressuscitou, Pedro é o primeiro a correr, a olhar lá, olhar, mexer nos lençóis. Um Pedro que está todo descontrolado, desesperado. Quando ele olha para um lado, Jesus aparece diante deles, mas não fala nada com Pedro. Ele não teve nem chance de falar, Senhor, me perdoa, porque ele não teve chance. Aí fica esse Pedro agora, desse jeito. Agora acontece uma coisa, irmãos, tem momentos que a gente deseja voltar no tempo para consertar aquilo que a gente fez, mas não dá. Voltar no tempo, até no filme De Volta para o Futuro ficou complicado. Aquele filme lá da década de 80, tem a trilogia. Vocês não assistem filme antigo, né? Outro dia eu estava assistindo Os Encrenqueiros. Vocês assistiram Os Encrenqueiros? Não. Até você assistiu. Foi que me falou. Filmes antigos. Mas irmão, aqui. Às vezes a gente quer voltar no tempo para consertar a bobagem, mas não dá. A gente quer voltar, não dá. O que é que Pedro queria talvez? Sabe, a alma de Pedro, o que estava pedindo? Eu quero pelo menos voltar onde tudo começou e ver se eu tenho uma chance de fazer de certo. Chance de fazer direito. Que eu corri, andei 3 anos. Eu sei que ele é o Filho de Deus e eu traí. Eu neguei. Foi isso que eu fiz. Eu era o mais empolgado. Olha que eu não era igual Judas, que roubava o dinheiro do lanche dos meninos, pegava o dinheiro da bolsa. Eu não era assim. Eu vi o agir de Deus, mas eu o neguei. Quantas vezes nós negamos o Senhor, queridos? As nossas atitudes nos denunciam, mas nós temos que aprender a encarar a nossa realidade, ou vamos viver fugindo. Tem gente que fica fugindo, procurando uma fuga. Por isso que eu falei, tem gente que fica aí por causa da culpa, procurando uma fuga. Você vai enlouquecer, não vai achar. Jesus sabe disso. Deus sabe disso. Porque o Senhor, Ele é a nossa cura. Foi por isso que o Senhor preparou um momento para se consertar com Pedro. Capítulo 21 de João. Lá estão eles pescando, de repente ele ouve alguém gritar: ei, joga aqui, ó, tem peixe. Ninguém fala isso.
Ninguém fala isso. Outra pessoa fala isso? Essa fala é conhecida. É o mestre, ele gritou, já tinha pegado os peixes. É o mestre, pulou na água, olha o desespero. Ele não sabe se corre para abraçar Jesus ou se volta. Você pode ver, Pedro está doido mesmo. Quando ele está lá, desce da água, mergulha, sai lá na frente. A Bíblia diz que o Senhor fala assim: traz alguns peixes. Ele volta correndo, vai pegar uns peixes. A gente, quando erra, a gente não fica tentando consertar de qualquer jeito. É isso. Ele ficou lá tentando, corre daqui, corre dali. Pedro vai, Pedro sobe, Pedro desce, aí gente está ansioso. Chega lá, a Bíblia diz que o Senhor tinha preparado tinha uns peixes e uns pães. Tinha uns peixes, aliás, o pão foi da minha conta, não foi? Eu disse que tinha um pão lá. São os peixes. E o peixe assando, e Jesus comeu, deu graça, e todo mundo ficava quieto, só olhando para ele. Meu irmão, mas assim, fala a verdade, ninguém tinha coragem de falar nada, só olhando Jesus, porque Jesus ressuscitou, meu irmão, e ele está aqui diante de mim, eu vou falar o quê? Ficava todo mundo olhando ele, olhando para ele. E a Bíblia diz, sabe, que o Senhor então provê esse momento. Mas sabe por quê, irmãos? O Senhor, Ele sempre coloca uma mesa perante nós. O Salmo 23, verso 5 diz que Ele prepara um banquete para nós, uma mesa para nós, na presença dos meus inimigos, Ele diz, né? Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Ele sempre prepara uma mesa para nós, porque, irmão, nós temos que aprender a nos alimentar daquilo que está sendo servido na mesa de Deus. E sabe qual é o prato principal da mesa de Deus, daquilo que Ele coloca diante de nós? Reconciliação. Reconciliação. O Senhor sempre nos constrange com o seu amor, meu irmão. E foi isso que o Senhor fez com Pedro naquele dia. Constrangeu. E a Bíblia diz ali, a partir do verso 15, que Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? Isso é constrangedor, ou não é? Deixa eu pegar uma cobaia. Giovana, vem cá, por favor. Aí está todo mundo ali. Chega assim e fala assim: ô Giovana, tu me amas? Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama mesmo? No caso, gente, que é constrangedor não é? Fala, velho, eu te amo, tu me ama, velho? Você me ama, eu também te amo. É constrangedor, Jesus constrangeu ele. Mas sabe, aquilo era necessário, meu irmão. Ele negou o Senhor 3 vezes, né? E 3 vezes ele disse: eu te amo. Quando a gente vai ver a tradição, a gente já sabe, nós já falamos sobre isso aqui outras vezes, que ele fala assim: Senhor, eu gosto sim. Mas Pedro, eu estou te perguntando aqui, tu me amas? Aí foi, tu me amas. E pela outra vez ele falou: Senhor, tu sabe de tudo, eu te amo. Só que é interessante, termina de falar ali, pronto, curou. Jesus não deixa ele constrangido, só te amo, pronto, acabou. Não, Jesus já pegou e falou: olha, já que você me ama, a Bíblia diz que Jesus levanta, já vai falando com ele: olha, porque você me ama, você não vai viver agora do jeito que você quer, mas do jeito que eu quero. E a sua morte não vai ser a que você planejou, mas que outro planejou para você. Jesus levanta e fala: vem Pedro, me segue. Ele já fez tudo na hora, meu irmão. Como Jesus é impressionante. Ele trouxe toda a cura ali, tudo na hora. A cabeça de Pedro voltou. E falou: eu neguei, mas agora eu já pedi perdão, está resolvido. E o Senhor me chamou, ele levanta e vai de novo. Só que Pedro fugiu da morte naquele primeiro momento, quando negou o Senhor. Mas neste momento, quando ele tem essa oportunidade de se reconciliar, e o Senhor se levanta e já vai chamando Pedro: vem Pedro, me segue Pedro. Aí, meu irmão, ele já segue.
E aquele homem foi fiel ao Senhor até a sua morte. Quem viu o grande pregador de Atos 2 não entende o que ele passou. Talvez você não chegou no melhor momento. Ainda vai vir. A história está sendo construída. Uma história de erros, de falhas. Mas nessa história o Senhor coloca uma mesa e Ele está te chamando para reconciliar com Ele, se reconciliar, para curar você. Tem momentos, sabe, irmão, que Deus está trazendo à tona na sua mente o teu pecado, não é para te envergonhar, mas para te curar. Ele está te trazendo a lembrança, sabe por quê? Porque você nunca se arrependeu de verdade, você sempre tentou fugir disso, e você também nunca se perdoou. E você fica inventando coisas agora. É gente que inventa ser cantor, ser pastor, ser missionário. Gente que inventa dizer que vai ser um santo, que é isso, o que for. Porque está fugindo de um momento como esse. Mas o Senhor está nos trazendo. Você errou? Você errou. Mas você ama o Senhor. Você ama? Você ama? Então vamos segui-lo, irmão. Então vamos segui-lo. Vamos segui-lo, amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, por favor. Pedro aceitou o convite do Senhor, continua seguindo Ele, seguindo a Cristo. Que nós possamos aceitar mais uma vez isso. Eu quero te seguir, Senhor. Se a vida te trouxe momentos difíceis, ou se você gerou momentos difíceis, se a tua história está marcada por erros, acerto, o apogeu, a alegria, e de repente a queda, e hoje você precisa se reconciliar com Deus. Hoje você precisa se reconciliar com Deus. Eu sei que o Senhor, Ele é a nossa cura. Ele é a nossa cura, irmãos. Se você precisa disso, eu quero te convidar. A gente já chamou pessoas a vir aqui à frente, mas eu quero convidar você que precisa se reconciliar com o Senhor, para vir aqui, nós vamos orar com você. Só vem. Você precisa se reconciliar com Deus. Você precisa se acertar com Deus. Onde você estiver, isso não é um apelo comum, é um apelo de reconciliação. Se você que já viveu tantas coisas lindas com o Senhor e hoje você está aqui, igual esse Pedro aqui. O Senhor está colocando a mesa diante de você para que haja reconciliação. Vem, nós vamos orar. Pode vir, em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, né, um outro apelo, e de repente você está se sentindo assim, como Pedro, que precisa se reconciliar com Ele, levante sua mão, meu irmão, onde você estiver. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Meu galo cantou e eu estou aqui. Você não está vivendo o seu melhor momento ainda, mas você vai viver, em nome de Jesus.